Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula nossa. Professor Abdias, professora Rosane vai trazer para vocês um aprofundamento da aula passada, tranquilo? Trazendo mais explicações, trazendo mais esclarecimento para vocês sobre o assunto que foi tratado. Aproveita, tá bom? Presta atenção, já sabe. Assistiu o vídeo, dá o like lá, segue o canal da escola e deixa tuas dúvidas nos comentários, que a gente vai fazer o possível para estar respondendo a vocês. Olá, turma, vamos lá para mais uma videoaula. E aí, como é que vocês estão? Estão acostumados já a assistir videoaula? Porque a gente está no aprendizado ainda constante a fazer vídeo, né? Como todos vocês sabem, não somos blogueiros, mas tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, né? É uma realidade que não houve tempo para que a gente se programasse em fazer treinamento ou qualquer outro tipo de coisa que pudesse abranger para que a gente fizesse algo impecável para vocês. Mas todo dia a gente está aqui se renovando, se dedicando para poder passar um conhecimento para vocês, tá certo? Como a Abdias falou, nós vamos fazer uma aula hoje voltada para o que a gente já falou, para fixar com vocês. Eu quero saber de vocês qual o entendimento de vocês sobre as aulas, o que é que a gente está conseguindo atingir de ensinamento para vocês. E vou aguardar o retorno da atividade, tá bom? As respostas da atividade. Bora lá, deixa eu passar aqui. Iniciando em 3, 2, 1. No decorrer das aulas até o presente momento, nós falamos sobre alguns conteúdos, abordamos os cuidados quanto à pandemia e outros conteúdos necessários para uma vida saudável, né? Então, eu quero saber de vocês, aos poucos, o que foi que vocês aprenderam até agora, tá certo? Iniciamos falando a história, um pouquinho da história da educação física e passamos o vídeo dos cruzes para vocês, né? Então, eu deixo para vocês 3 atividades, né? Para que vocês respondam e que eu possa absorver o conhecimento de vocês também, para ver até onde é que vocês entenderam, tá bom? Bora lá. Qual a relação dos crudes com a história da educação física? Então, no filme, a gente vê que os crudes, eles têm um meio de viver, eles têm uma vivência, eles fazem algumas atividades. Então, o que é que aquele filme relaciona com a história da educação física? O que é que ele te faz lembrar a educação física? Segundo, sobre os integrantes da família, que tipo de ação eles desenvolviam e qual era o papel de cada um. Lembra lá que cada um tinha um papel importante na família, tá? E vai lembrando aí qual era o papel de cada um, quem era cada um, e responde aqui pra gente. Eita, passou. O que os crudes faziam que até hoje vemos em nosso dia a dia. Então, tem algumas coisas que eles faziam que até hoje a gente utiliza, tá? Eu quero que vocês puxem aí da memória de vocês quais as atividades que vocês lembram que eles faziam que até hoje a gente faz. Vocês lembram que o filme é remetido à pré-história, mas tem coisas da pré-história que a gente faz uso até hoje. Algumas coisas foram evoluindo, a gente tem outro tipo de material, outro tipo de objeto, mas que teve um início lá na pré-história. Assim também algumas atividades que tiveram na pré-história que a gente tem até hoje. Então, assim, eu quero que vocês busquem. Quem não assistiu o filme, eu peço que assistam o filme. O link do filme está na descrição da aula. Se não lembra, volta lá na aula, assiste para fixar. Tá certo? Após a aula de iniciação da história da educação física e do filme Os Crudes, nós fizemos uma aula falando sobre o brinquedo, tá? Falamos sobre a importância do brinquedo, lembramos a história do brinquedo, de alguns brinquedos, né? E falamos um pouquinho sobre a história de algum deles, remetido ao tempo que passou e ao tempo atual. Então, eu quero aí que vocês me respondam diante da aula que tivemos sobre brinquedo. Quais brinquedos foram citados em aula que você usa até hoje? Não pense que porque vocês estão com idade de adolescência, vocês não utilizam de brinquedos que vocês utilizaram na infância, ou alguns brinquedos que eu citei na aula, tá? Então, assim, vai lá, dá uma olhadinha, quem não assistiu a aula, aproveita, tá bom? Vai assistir a aula e faz essa lembrança, essa relação
O que foi que a gente citou na aula que você usa até hoje, tá bom? O brinquedo tem alguma importância na sua vida? Você acha que o objeto, o brinquedo, ele trouxe ou traz alguma importância na sua vida, como ser humano, como criança, como adolescente, como jovem? Diz aqui pra gente qual a importância que ele tem para você. Você já desenvolveu algum brinquedo? Se sim, quais foram os materiais utilizados? Então, teve uma aula que eu e o Abdias fizemos, que fizemos o desenvolvimento de um brinquedo e pedimos para que vocês desenvolvessem o mesmo objeto ou que vocês fizessem um novo objeto, tá? Aliás, ou não, a gente pediu para que vocês desenvolvessem junto com a gente e deixou um desafio para que vocês desenvolvessem um outro objeto em forma de brinquedo. Então, eu quero saber de vocês. Se vocês já desenvolveram, me diz lá qual foi os materiais que vocês fizeram utilização para desenvolvimento do objeto, tá bom? Após a aula de brinquedo, veio a aula falando sobre brincadeira. Então, nós falamos se a brincadeira ela possui regras, qual o benefício da brincadeira, qual o benefício da brincadeira, entre outras informações. Então, a brincadeira ela possui regras, se sim, cite e explique. Então, vocês vão lá na aula ou façam a lembrança, tentem responder tudo sem ter que voltar à aula, tá? Se não conseguir, volta lá na aula, assiste novamente para relembrar a aula. Quais as brincadeiras que você utilizava quando menor e realiza até os dias atuais? Então, assim, tem algumas brincadeiras que a gente fazia uso quando era criança, a gente desenvolvia e até hoje a gente brinca também, tá? Tem coisas que eu brinquei na minha infância que até hoje eu brinco. Então, vocês lembrem aí quais as brincadeiras que vocês faziam quando eram menores e que vocês fazem até hoje. E quais as características das brincadeiras. O que é que a brincadeira ela traz de característica para a vida da gente? Qual a característica de uma brincadeira? Em sequência, falamos sobre jogo. Tá? Então, assim, teve uma diferença aí, eu acho que teve, sobre jogo, sobre brincadeira, não sei. Eu quero que vocês me digam. O que diferencia o jogo de uma brincadeira? Além disso, quais os benefícios do jogar para o indivíduo? Então, o que é que o jogo traz de benefício para a vida da gente, para o desenvolvimento? Então, eu quero saber de vocês, o que foi que vocês aprenderam e o que é que vocês têm de visão sobre o jogo. Tá? Além disso, eu quero saber se existem vários tipos, eu errei aí, tá na escrita, mas são vários tipos de jogo. Entre eles, o jogo cooperativo. O que você entende sobre o jogo cooperativo? Então, eu quero saber de vocês o que é que vocês entenderam do que é um jogo cooperativo, tá? Quero que vocês me digam. Então, assim, é um jogo muito utilizado nas aulas de educação física, que a gente sempre busca com vocês, porque a cooperação é algo que a gente vai levar para o resto da vida. Então, é algo que a gente tem que aprender, que a gente tem que desenvolver sempre no dia a dia. Então, eu quero que vocês me digam o que é jogo cooperativo, o que você entende sobre esses jogos. Entre o jogo cooperativo, a gente falou também de jogo competitivo, jogos populares, né? Então, dentre esses jogos, teve o jogo cooperativo. Então, você lembra aí da aula. Subsequente, nós tivemos as aulas falando sobre hábitos de vida saudável, né? Então, eu quero que vocês me digam o que é que vocês entenderam da aula que falou sobre hábitos de vida saudável. O que é que vocês entendem sobre hábitos de vida saudável? Opa, passou. Além disso, na aula falamos um pouco sobre o Covid-19. Então, nós falamos o que é o Covid-19, o que é o coronavírus, qual a diferença entre os dois e a relação que ele traz com os hábitos de vida saudável. Então, eu pergunto a vocês sobre o Covid-19, o que é e qual sua relação com o hábito de vida saudável? O que foi que vocês entenderam sobre a realidade de hoje e o que é que o Covid-19 remete aos hábitos que a gente tem que ter de vida saudável ou que a gente tem que intensificar a partir do momento que a gente se viu numa pandemia, tá? Sobre os cuidados com o corpo, que a gente também falou. Quais são os cuidados que devemos ter para prevenir o contágio da Covid-19? Então, a gente tem cuidados com o corpo que vem desde a nossa infância, né? O hábito de tomar banho, o hábito de escovar os dentes. Então, assim, tem vários hábitos que a gente tem da infância, que a mãe da gente nos ensinou, que os pais, nos ensinaram e que a gente carrega até hoje, que a gente tem o cuidado até hoje.
Então, desses hábitos, o que é que remete à Covid-19, que a gente precisou intensificar, e quais os cuidados que a gente tem que ter para evitar esse contágio? Eu quero que vocês me digam. Tá? O segundo pergunta, a pirâmide da vida saudável tem 3 elementos, cite quais são. Então, quando a gente colocou a pirâmide, teve 3 elementozinhos na pirâmide, tá? Então, eu quero que vocês me digam dos 3, quais são os 3 elementos que tem nessa pirâmide. Quais os hábitos citados nas aulas que você passou a ter depois da pandemia? Então, quais foram os hábitos que vocês não tinham e que vocês passaram a ter depois da situação da pandemia? O que foi que vocês desenvolveram? O que foi que vocês intensificaram para poder se proteger e para poder proteger a família e os amigos de vocês? Sobre alimentação saudável. O que significa fracionar os alimentos? Lembra lá que a gente teve um pequeno vídeo informativo com a nutricionista Micaela Bandeira, né? Ela falou um pouquinho para a gente sobre alimentação. Então, ela falou sobre fracionar os alimentos. Então, o que foi que vocês perceberam, o que foi que vocês entenderam sobre fracionar os alimentos? A gente quer saber um pouquinho de vocês, tá? Qual o objetivo de uma alimentação balanceada? O que é que a alimentação balanceada ela traz de benefício? Qual o objetivo que ela traz para a nossa vida? Opa. Vamos lá, voltar. Aqui. Opa. E tá voltando. Certo, ficou na alimentação. Então, eu quero saber de vocês, tá? Não tá aqui no slide, mas a gente também falou um pouquinho sobre exercício físico, né? Sobre atividade física. Então, eu pergunto a vocês. Escrevam aí também, tá? Não tá escrito no slide, mas eu vou deixar aqui, editar aqui para vocês escreverem. Sobre a educação física, qual a importância dela para a nossa vida? Qual a importância da educação física para o hábito de vida saudável? Eu quero que vocês me digam. Outra pergunta, vocês têm feito alguma atividade física nessa pandemia? Qual atividade física que você vem desenvolvendo? Certo? Isso aí é um questionamento que eu também deixo para vocês responderem, tá? Sobre a educação física também. Já sabemos que a educação física, o exercício físico, perdão, ele faz parte de uma vida saudável. Então, eu quero saber de vocês, se vocês já fizeram um exercício físico ou o que é que vocês fazem, tá certo? Atualmente. Então, exercício físico a gente tem o futsal, o futebol, desde que ele seja realizado na rotina, né? Então, pelo menos 3 vezes na semana, um treinamento, algo desse tipo. Voleibol, vocês podem fazer funcional. Então, eu quero saber de vocês. Vocês fazem algum exercício físico? Falou, galerinha. Então, encerrando mais uma videoaula, tá? Eu vou cobrar de vocês, vou solicitar as atividades, tá? Alguns eu tenho um grupo no WhatsApp, a Abdias também deve ter algum dele. Então, assim, passa pra mim, tira foto do caderno, ou faz digitado e manda pra gente fazer uma correção. Só uma coisa, por gentileza, evitem estar pegando um copia e cola do Google, tá? A gente já teve a fase de escola, já tivemos a fase de universidade, né? Faculdade, que a gente aprende muita coisa. Dentre esses aprendizados que a gente tem na faculdade, a gente aprende a identificar quando uma resposta ela é retirada do Google, tá? E não é isso que a gente quer para vocês, não é o tipo de aprendizado que a gente quer que vocês desenvolvam. A gente está aqui para esclarecer, para dar aula e para esclarecer tudo para vocês. Então, conta com a gente, tá? Na dúvida. Se vocês copiarem e colar do Google, a gente vai saber que vocês copiou e colou. Pouca coisa vai passar. Mas a maioria das vezes a gente vai saber quem foi que copiou e quem colou. Então, assim, evitem. É um aprendizado que vocês não têm, é o copia e cola. São coisas que vocês não leem. Geralmente que vocês não leem, que vocês não analisam. Vocês simplesmente copia e cola. Então, evitem, porque não vai agregar em nada no entendimento de vocês, no ensinamento. Então, evitem ir para o Google atrás de alguma informação. A gente está dando aula para vocês justamente para vocês não ficarem sem conhecimento, tá? E que vocês desenvolvam o aprendizado dentro de cada matéria.
Então, façam uso das aulas, tirem suas dúvidas. A gente está aqui para isso, tá? E não busquem informação no Google. Qualquer dúvida, vão lá na aula novamente e assistam elas novamente. É bem mais proveitoso e vai trazer bem mais aprendizado para a vida de vocês, tá bom? Até a próxima!